Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo sim da igreja, ó Senhor, expressando a tua graça e teu amor. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo sim da igreja, ó Senhor, expressando a tua graça e teu amor. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com o Salmo 133, que diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo sempre me chamou a atenção, até porque eu já gosto bastante de estar em comunhão com as pessoas, de estar junto, principalmente da igreja, do corpo de Cristo. Mas esse salmo me chama a atenção no último trecho dele, quando diz que ali na comunhão com os demais irmãos, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Isso para mim é algo muito significativo. Me diz que eu preciso da comunhão, de que é importante estar em comunhão com os demais irmãos. E é bem sobre isso que nós queremos falar hoje, mas deixamos também para o momento da pregação e nós iniciamos o nosso culto em nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, nós queremos te bendizer, te louvar, porque tu nos chama para comunhão contigo e para comunhão com o nosso próximo. É verdade, Senhor, que muitas vezes nos magoamos, somos ofendidos no meio dessa comunhão, porque somos pecadores, porque carecemos da tua graça e da tua misericórdia e queremos, Senhor, aprender cada vez mais contigo também a sermos misericordiosos uns com os outros e a reconhecermos a importância de estarmos juntos, unidos, enquanto estamos aqui também neste mundo. Te pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que optamos por outras coisas, diferentes, outros tipos de comunhão. Colocamos essas outras prioridades em nossa vida e deixamos a comunhão do teu corpo de longe, separado, nos afastamos. Te pedimos perdão por isso e pedimos que nos ajude, Senhor, a nos voltarmos cada vez mais para a tua palavra e a deixarmos que ela norteie os nossos passos. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que é comunhão cristã? Hoje quero convidá-los a meditarmos sobre isso. E não é de hoje que eu venho percebendo e venho falando que cada vez menos nós temos comunhão no sentido bíblico.
Vocês vão se lembrar que eu já mencionei algumas vezes sobre, no passado, as pessoas se visitarem muito mais, buscarem muito mais comunhão umas com as outras. Aqui em nossa região, por exemplo, eu ouço inúmeros relatos dos irmãos mais velhos de que faziam longas caminhadas para se visitarem. E essas caminhadas eram bem complicadas, porque não era por uma estrada, por um lugar limpo, bem cuidado, mas na maioria das vezes por picadas, a pé, longas distâncias. E essas visitas eram muito mais constantes do que hoje. Eles se ajudavam mais, eles compartilhavam mais de suas vidas. E hoje, em nossa paróquia, praticamente todas as famílias têm um meio de transporte e estradas. Mas as visitas, a comunhão, é cada vez menor. Já ouvi relatos de famílias que moram relativamente perto, mas passam anos sem se visitarem. Não tem mais comunhão como antigamente. Sobre a comunhão dos santos, ou seja, a reunião, a comunhão nos cultos, ouço que muitos irmãos se deslocavam também de longas distâncias a pé, de suas casas para a igreja. Alguns vinham a cavalo, mais tarde, de Tobata, a frequência na igreja era maior. Creio que por isso foi construído também um templo deste tamanho, que nós hoje conseguimos encher em raras exceções. A comunhão entre irmãos na fé, nos cultos, nos estudos bíblicos ou em outras programações da igreja vem diminuindo cada vez mais. A partir da pandemia que se iniciou no ano de 2020, nós nos isolamos mais. Porém, eu agradeço a Deus que eu, como pastor, e a igreja, de uma forma geral, aprendeu a se mexer, a usar os meios de comunicações virtuais para anunciar o Evangelho. E desde o início dos cultos virtuais, eu tenho ouvido inúmeros relatos emocionantes de pessoas que antes não podiam vir aos cultos e agora se sentem ligados, unidos à comunidade de uma certa maneira. Os motivos de não poderem vir eram de doença, de alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo pessoas que moram em outro continente, como é o caso do Renan e da Kênia, que todo culto nos assistem, comentam comigo aquilo que ouviram, que acharam interessante e importante. No entanto, eu tenho me preocupado com o fato de que agora nós podemos assistir os cultos em casa, deitados na nossa cama, numa poltrona confortável. A busca por comunhão física seja ainda mais prejudicada, talvez por causa disso. Irmãos, nós não podemos de forma alguma abandonar a comunhão física com o corpo de Cristo, com os demais irmãos na fé. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Não deixemos de congregar-nos, de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o tempo se aproxima. Hebreus 10, versículo 25, não 23. Sei que muitas vezes, como eu disse antes, nós nos magoamos, somos feridos por outros irmãos, mas, queridos, isso faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento cristão. Nos afastarmos definitivamente não é a melhor opção. Interessante e fundamental, quando nós encontramos dificuldades
na nossa comunhão é olharmos para o exemplo de Cristo. Mesmo depois de ter sido abandonado pelos seus, quando foi preso, quando foi julgado e condenado e morto, logo depois da ressurreição, ele buscou comunhão. Ele procurou seus discípulos para ter comunhão com eles. É claro que nesses reencontros, eles tiveram que aparar as arestas, mas tudo foi feito com muito amor e carinho. E isso trouxe restauração para todos. Hoje eu quero compartilhar o texto de 1 João, que se encontra no capítulo 1, versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aqui essa palavra. Cristo desceu da sua glória e da sua comunhão com o Pai e com o Espírito Santo e veio habitar no meio da sua criação, entre nós seres humanos. Os discípulos viram e ouviram com os próprios olhos e com todos os outros sentidos que Cristo era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Eles tocaram em Cristo. Depois da ressurreição, eles comeram com Cristo. A vida eterna, ou seja, o próprio Cristo, esteve com os discípulos e com milhares de pessoas, e é isso que os discípulos anunciaram por meio dos seus lábios, e cartas e livros, para que hoje nós tenhamos acesso a estes testemunhos, a estes relatos, e creiamos e cheguemos à fé. Dos versículos 3 ao 7, a palavra comunhão aparece por 4 vezes. Essa palavra, usada aqui para comunhão, significa participação e convívio. Vejam que não é apenas um estar junto numa determinada situação, ou um estar junto esporadicamente, só de vez em quando, mas é participar, é conviver, é estar com essa comunhão na cabeça, pensando nos irmãos da fé, orando por eles. Nós estamos falando de uma comunhão intensa, carregada de significados, de laços fraternos. É uma união de cuidado, de atenção. A comunhão mencionada aqui nesse texto é o ideal de amizade, de união entre as pessoas, o ideal cristão. É literalmente comunhão de vida, como nós lemos no Salmo 133. A comunhão dos santos gera vida, cuida e mantém a vida. Este termo é o mesmo usado para falar da comunhão
em Atos 2, 42 a 47. Neste relato de Atos, comunhão significa um estado absoluto da vida de adoração. Ali em Atos também vemos a questão do partilhar a vida. Aqui em 1 João, a comunhão também significa partilha, mas é partilha da mesma fé, do mesmo Senhor. É uma partilha da vida de Jesus Cristo, ou seja, é uma partilha sobre Cristo. Esse chamado à comunhão que o autor de 1 João faz é justamente um chamado à verdadeira vida de adoração. Comunhão, nesse sentido, é uma união conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E essa comunhão só pode ser vivida quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza pela palavra de Deus. É quando nos permitimos viver a palavra de Deus em obediência. É quando nós deixamos nossas vontades abaixo da vontade de Deus. A verdadeira comunhão, no sentido bíblico, não pode ser fundamentada na natureza e vontade humana, porque assim ela sempre se desviará da vontade de Deus. Isso quer dizer que nós somos chamados a basearmos todo o nosso relacionamento a partir da fé em Cristo e da intimidade que nós temos com Ele. Por isso que o apóstolo João vai dizer mais adiante, no capítulo 2, que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas odiarmos o nosso próximo, estamos mentindo. É impossível. É uma comunhão feita pela fé, tendo base a palavra de Deus para toda e qualquer decisão e ação. Isso é andar na luz. É lembrar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos livra de qualquer tipo de orgulho. Deixar de lado o orgulho nos mantém em comunhão com Cristo e com o próximo. A alegria, a verdadeira alegria, aquela que dura para sempre, não apenas um momento, ela acontece quando temos maior comunhão com Deus e com o próximo. A comunhão verdadeira aqui aponta para aquela alegria que nós teremos lá na eternidade. A primeira coisa que o apóstolo João afirma é que para termos comunhão com ele e com os demais cristãos de seu tempo, somos chamados a crer no seu testemunho, na Bíblia. A crer que Cristo é Deus que se entregou por nós. Sem a fé em Cristo, nós não podemos ter a verdadeira comunhão com os demais cristãos e muito menos com Deus Pai, por meio de quem nós temos a vida e a alegria completa. A união com Deus se torna concreta por meio da fé em Cristo, por meio da comunhão fraterna com outros irmãos. Isso aqui, queridos irmãos, é algo fundamental para nós. Olhem o que o próprio Cristo afirmou a esse respeito. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 ao 35. Essa comunhão da qual nós estamos falando sempre foi uma característica dos cristãos e que despertava atenção nos não cristãos. Então, queridos irmãos, somos chamados a voltarmos à comunhão, a estarmos unidos uns aos outros, a partilharmos de nossas vidas, de nossas dores, de nossos sofrimentos,
angústias, de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. Que a gente reflita sobre isso e não deixemos de congregar-nos, de reunir-nos, mas mantenhamos comunhão. Busquemos mais a comunhão verdadeira uns com os outros. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, ajuda-nos a vivermos sob a Tua palavra, obedecendo aos Teus ensinamentos, para que tenhamos alegria, para que tenhamos vida. Coloque em nossos corações o desejo de estarmos unidos uns com os outros, de fazermos amizade entre irmãos na fé, de convivermos uns com os outros, para que sintamos um pouquinho daquilo que vai ser na eternidade contigo. Continue guardando e protegendo os nossos lares e famílias. Clamamos a Ti, Senhor, pela vida da Rosália, da Cristiane, da Iraci, também do seu Sadi, da Dona Rita. Pedimos pela vida do seu Evaldo, que está passando hoje por uma cirurgia, que ele seja restabelecido também, fique bom logo, que a Tua bondosa mão continue nos cercando, nos protegendo, e que nós, Senhor, sempre de novo nos coloquemos em humildade diante de Ti, buscando a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. E o que nós não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre ti, que Ele te envolva com seu amor, com a sua graça e misericórdia. Fiquemos em paz com o Senhor. Amém. A presença de Deus estou.